Olá, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 17, que diz assim: Jesus, Moisés e Elias. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. 7 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido. Em outras traduções falam meu filho amado, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: Levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu essa ordem: Não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês, que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Então, meus queridos, olha só. Aqui, houve uma transfiguração, Teve um momento sobrenatural em que os céus foram abertos e que o rosto de Jesus brilhava e que Jesus estava ali tendo um diálogo com Moisés e com Elias. Não era o espírito deles, Jesus estava tendo um diálogo com eles. É como se o céu, tivesse ali se manifestado naquele momento, porque eles estão ali com o Pai, E então, o que aconteceu? Os discípulos, eles ficaram tão perplexos, tão assustados, E Pedro, como era o mais falante, é interessante, O Pedro, eu tô vendo uma luzinha brilhando aqui em mim. O Pedro, como era o mais falante, Ele já era assim, aquele mais impulsivo, ele não media muito bem as palavras, Claro, gente? Isso no processo que ele estava sendo transformado, Então Pedro começou a falar: Não, Jesus, é o seguinte, se o senhor quiser, tá tão bom aqui, Ai, Senhor, tá tão bom aqui. Faz o seguinte, se o senhor quiser, eu monto uma barraca para o senhor, uma barraca para Moisés, uma barraca para Elias. Gente, olha só a ideia de Pedro, Ele realmente devia estar assim, em delírios, de uma coisa tão poderosa que estava acontecendo, E ele faz essa proposta para Jesus. Sabe, a gente não pode se acomodar, Não, Jesus, está tão bom aqui, vamos ficar aqui, vamos fazer uma barraca, vamos fazer aqui uma tenda e a gente fica aqui. Olha só a ideia, Mas tantas coisas ainda tinham que acontecer, tantas vidas ainda tinham que ser alcançadas, tantas coisas ainda tinham para se cumprir, O sacrifício de Jesus, Tudo que tinha para acontecer. E aí Jesus fala para eles, não, eles caem de joelhos, quando ouvem a voz de Deus. Esse é o meu filho, a quem eu amo, meu filho querido, amado. Deem atenção a tudo que ele fala, Deem ouvidos a ele. Então,
aqui o próprio Deus dando testemunho de Jesus, né? O próprio Pai dando testemunho de Jesus. E eles ouviram a voz do Senhor. Eu não imagino como é a voz audível de Deus. Eu já ouvi a voz do Senhor falando, mas eu não sei te falar, não é no ouvido, é no coração, é assim na alma, eu não sei. Eu sei que o Senhor já falou algumas vezes comigo, é uma coisa muito maravilhosa, profunda, né? E a maior maneira da gente ouvir a voz de Deus pela palavra, mas eles ouviram de ouvidos, né? E foi algo assim tão forte, tão espetacular, que eles caíram de joelhos ali, sentiram um medo muito grande e caíram ali de joelhos. Então, mas Deus deu, né, ali uma recomendação: façam tudo que ele ouçam, deem atenção ao que ele fala. E então, meus queridos, nós não podemos nos acomodar. Sabe, aquela ideia de Pedro ali, vamos fazer uma barraca aqui para cada um, vamos ficar aqui, Senhor, está tudo tão bom. Nós não podemos chegar a esse pensamento. A gente tem que levantar as nossas mangas espirituais e cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Dona Maria. Tudo bem? Eu posso saber essa sabe completa, né? É porque eu tô gravando um vídeo aqui, tá bom? Tá? Eu tô gravando aqui sobre Mas a não palavra de poderia ler uma Deus. palavra essa ler para mim, não? Então, eu vou te falar a palavra que eu tô falando aqui, tá bom? Em Mateus, Pode? no capítulo... Mateus é meu irmão. Isso, É meu glória irmão, a eu tenho Deus. um irmão chamado Mateus. É Mateus 17, tá bom? Pode Que é sim. uma passagem em Continua, que por Jesus favor. estava com os Mas discípulos continua, por ali favor. e o céu se abriu e eles viram o próprio Deus falando: Esse é o meu filho amado. Deem atenção a tudo que ele fala. Então é uma recomendação de Deus para nós. Oi! Tá bom? Que nós temos que estar Pera aí, rapidão. atentos às palavras de Só escutar Jesus. o que a tia vai falar aqui. Tá bom? Que nós temos que estar atentos A às senhora pode palavras de falar? A senhora é a Jesus. mãe do garotinho lá de cima, né? Daqui. Sim, aham. E eu já capininha pra senhora, não já? Sim, aham. A senhora tá legal, tá bonitona, não tá? Ah, obrigada. Eu posso continuar aqui? Pode. Tá Eu bom. posso ouvir? Pode sim. Então, quando Pedro viu ali, né, o próprio céu aberto, Jesus ali com Moisés e com Elias, ele teve aquele momento: ah, Senhor, tá tão bom, vamos ficar por aqui. E quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós passamos a caminhar com Jesus, nós não podemos nos acomodar. Muitas vezes nós recebemos milagres, né? Quantas vezes o Senhor me curou de enfermidades, quantas vezes o Senhor curou os meus filhos. Eu já até dei testemunho aqui de quando o Senhor me curou de cistos no útero, que eu ia ter que tirar o meu útero e Deus me curou. Né? Foi um milagre que eu recebi e tantos outros. Então, que a gente não guarde aquilo que Deus tem dado para nós somente para nós. Que a gente possa dividir com outras pessoas, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele está, aleluia, né, vivo e que Ele está salvando, que Ele chama a salvação e que Ele nos chama à graça, porque tudo que Deus tem para nos dar é pela sua maravilhosa graça. Ele ama todos e Ele quer salvar a todos e Ele quer que todas as pessoas conheçam a sua bondade, a sua fidelidade. Então nós vamos parar por aqui. Um grande abraço, Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus. Amém?